Vamos dar continuidade às nossas aulas a respeito de geometria analítica e hoje vamos responder mais algumas questões a respeito da condição de ortogonalidade de dois vetores e também falar a respeito de ângulos diretores e cossenos diretores. Neste caso, com respeito ao exemplo de hoje, na aula anterior nós tínhamos respondido duas questões, dois exemplos a respeito dessa condição de ortogonalidade, ou seja, quando dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. E hoje, respondendo mais essa questão, determinar os ângulos internos ao triângulo ABC, sendo que A, B e C são dados na questão. A primeira coisa que nós vamos observar é que o ângulo A é o ângulo entre os vetores AB e AC. Neste caso, para descobrirmos quem é esse ângulo, a primeira coisa que eu preciso saber quem são esses vetores AB e quem é o vetor AC. Portanto, quando eu olho para esse triângulo, onde eu tomei um ponto A, um ponto B e um ponto C, há de se notar que você tem um vetor AB, você tem um vetor AC. E a partir deles, você tem uma abertura entre os mesmos. Portanto, se eu quero calcular o ângulo A, formado pelos vetores AB e AC, a gente já viu aqui que esse cosseno do ângulo A seria dado pelo produto escalar de AB por AC, dividido pelo módulo de AB vezes o módulo de AC. Como eu sei que o vetor AB é dado pela diferença entre B e A, e olhando os pontos A e B, toma a diferença 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 menos 3 vai dar igual a 2, e 2 menos 3 dá menos 1. Já o vetor AC seria a diferença entre os pontos C e A, e neste caso seria 1 menos 3, que dá menos 2, 0 menos o menos 3 dá 3, e 2 menos 3, que dá menos 3. Portanto, eu teria os vetores AA, AB e o vetor AC. E como eu já sei quem são esses vetores, se eu quero calcular o módulo de AB, é calcular a raiz quadrada de quem? De menos 1 ao quadrado, que dá 1, 2 ao quadrado, que dá 2, mais c ao quadrado, que dá, no caso, 1. Já o módulo do vetor AC seria a raiz quadrada de quem? De menos 2 ao quadrado, somado com 3 ao quadrado, somado com menos 1 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9 mais 1. Portanto, se eu quero o produto interno ou o produto escalar dos vetores AB pelo vetor AC, eu teria menos 1 por menos 2, que dá 2, somado com 2 vezes 3 dá 6, menos 1 vezes o menos 1, que dá 1. Portanto, aqui nessa soma você teria 9. Já o denominador, a raiz de 1 mais 4 mais 1 dá 6, raiz quadrada de 6, vezes a raiz quadrada de 14. Portanto, você teria 2 mais 6 mais 1, 9, dividido pela raiz quadrada de 6 vezes 14, que é a raiz de 84. Você vai encontrar aproximadamente 0,982. Portanto, o ângulo A seria o arco cosseno de quem? De 9 sobre a raiz quadrada de 84. Ou melhor dizendo, a pergunta é qual o ângulo cujo cosseno é 0,982. E aí, se você usar uma tabela trigonométrica, você vai descobrir que esse valor é aproximadamente 10 graus e 53 minutos. Vamos para claro, aqui eu não coloquei os cálculos dos ângulos B e C, mas você procede da mesma expressão, da mesma maneira. Se eu quero o cosseno de B, você teria que tomar os vetores BA e o vetor BC. Portanto, dividido pelo módulo de BA vezes o módulo de BC. Usa o mesmo procedimento e você vai descobrir que esse ângulo é 150. Já com respeito ao C, usa o mesmo procedimento e você vai descobrir que o ângulo vai dar 19 graus e 0,7 minutos. Aqui está 7 minutos apenas, ou 0,7 como é a mesma coisa. Já na quarta questão, provar que o triângulo de vértices A, B e C é um triângulo retângulo. Neste caso, nós vamos observar os vetores AB, AC, BC e ver se há algum desses ângulos entre os mesmos que formam 90 graus. Portanto,
nós teremos aqui quem é o ângulo AB? Quem seria o vetor AB? Seria 0, menos 1, menos 2. Por quê? Você toma B menos A, você tem 2 menos 2, 1 menos 3, menos 1 menos 1. Portanto, você vai encontrar 0, menos 2, menos 2. O AC é da mesma forma, você pegaria o ponto C menos o ponto A. Já o vetor BC, eu tomaria o ponto C menos o ponto B. E a partir desses valores, nós já vimos que ao multiplicar um vetor pelo outro e o produto escalar for igual a zero, nós temos que esses dois vetores formam entre si um ângulo reto, ou seja, eles são ortogonais. Portanto, eu pego o AB vezes o AC e nós descobrimos que o valor vai dar diferente de zero. Se eu multiplico AB vezes BC, o resultado é igual a zero. Portanto, neste vértice B, no triângulo ABC de vértice B, de ângulo B, o valor do ângulo é 90 graus. Como AB vezes BC é igual a zero, o ângulo formado entre os vetores AB e BC de vértice B é reto. Logo, o triângulo ABC é retângulo. Dando continuidade, mais uma questão. Determinar um vetor ortogonal aos vetores V1 e V2. Ou seja, ao tomar um vetor qualquer, eu vou olhar para o vetor V1 e V2. E esses dois vetores deverão formar um ângulo de 90 graus com o vetor procurado. Eu vou chamar esse vetor de U, onde ele será dado pelas coordenadas x, y e z. E neste caso, U sendo ortogonal a V1 e a V2, o que é que eu tenho? Que ao multiplicar esse vetor U, x, y, z, vezes o vetor V1, o resultado, o produto escalar tem que ser zero. Já se eu multiplicar o vetor U pelo vetor V2, ou seja, o produto escalar também tem que dar zero. Logo, ao multiplicar esses vetores, o U, produto escalar V1, o resultado é x menos y igual a zero. Já o U escalar V2 é x mais z igual a zero. Ora, eu posso formar um sistema, e esse sistema de três incógnitas com duas equações. Você vai observar que o x é igual a y e que o x é menos z. Portanto, de posse desses valores, você tem um sistema indeterminado, onde o meu vetor U seria da forma x menos z. Só observar, x é o primeiro valor, supor um valor dado, o y é igual a x e o valor de z é o oposto de x. Portanto, se por acaso o x for igual a 1, 1 menos 1 seria um dos vetores que, com respeito a V1 e V2, formaria um ângulo de 90 graus, ou seja, seria ortogonal a V1 e a V2. Claro, aqui você tem uma infinidade de vetores. Portanto, e lembrando também que quando eu pego 2, 2 menos 1, ou 1, 1 menos 1, nada mais são do que vetores que são de forma paralelas ou proporcionais ao vetor U. Bom, dando continuidade, agora vamos falar a respeito de ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor. Quando eu tenho um vetor V, dado por xi mais yi mais zk, nós podemos afirmar que os ângulos diretores de V são alfa, beta e gama, que formam com V os vetores I, J e K, respectivamente. Então, se você faz um desenho onde você tem I, J e K, que a gente já observou que esses vetores são os vetores que nós temos de uma base canônica, nós podemos inferir a seguinte coisa: quem seria o cosseno do ângulo alfa? Ou seja, qual seria o ângulo formado entre o vetor V e o vetor I? Portanto, entre V e I, você tem um ângulo alfa, cujo cosseno é dado por V vezes I, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de I. Ou seja, mas quem é o V? É x, y, z. Mas quem é o I? Por fazer parte da base canônica, a gente já viu em aulas anteriores, que ele é dado por 1, 0, 0. Dividido por quem? Pelo módulo de V vezes o módulo de I. No entanto, nós já sabemos que o módulo de I é igual a 1. Portanto, o cosseno do ângulo alfa é dado pela coordenada x dividido pelo módulo de V.
Da mesma forma, procedendo com respeito a beta e gama, lembre-se que o vetor J ele é dado por 0, 0, 0, 1, 0, já o vetor K é dado por 0, 0, 1. E você vai concluir que o cosseno de beta seria y sobre o módulo de V e o cosseno de gama seria z sobre o módulo de V. Portanto, se você observa uma figura tridimensional, o seu vetor V vai determinar três ângulos: o ângulo beta, gama e o alfa, que estaria aqui entre esse vetor I e o vetor V. Ok? Bom, a partir daí, vamos responder algumas questões. Nós temos que, nesse primeiro exemplo, calcular os cossenos diretores e os ângulos diretores de V. Neste caso, nós estamos olhando para a base canônica formada por I, J, K. E, neste caso, quem seria primeiro? O módulo de V. O módulo de V seria 6 ao quadrado, somado com menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ou seja, o módulo de um vetor é dado pela raiz quadrada das suas coordenadas, a soma das suas coordenadas ao quadrado. E aqui a gente vai observar que 6 ao quadrado é 36, menos 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Somando dá 49, cuja raiz é 7. Ora, se eu quero o cosseno do ângulo, do primeiro ângulo, que eu vou chamar de alfa, baseado na coordenada I, do vetor I, nós teríamos o quê? Que o cosseno de alfa seria o x, que é 6, dividido pelo módulo de V, que é 7, cujo valor é aproximadamente 0,857. Portanto, o ângulo alfa seria o arco cosseno de 6 sobre 7. Ou melhor, qual o ângulo cujo cosseno é 6 sobre 7? Você vai encontrar aproximadamente um valor de 31 graus. Para descobrir os outros valores, nós fazemos o mesmo procedimento. O cosseno de beta seria quem? A coordenada menos 2 dividido pelo módulo de V, ou seja, que é igual a 7. Então daria menos 2 por 7, cujo valor aproximado é menos 0,286. E o arco, cujo cosseno é menos 0,286, é igual a 107. E por último, o beta, do mesmo procedimento, você teria a coordenada 3 dividido pelo módulo de V, que é 7, daria aproximadamente 0,428, cujo módulo é 65 graus. Ok? Bom, vamos lá. Dados os pontos A e B, calcular os ângulos diretores do vetor AB. Bom, para encontrar o vetor aqui AB, nós já vimos que é B menos A, você vai determinar que esse valor seria 1, menos 1 e 0. E se eu olho para esse vetor e quero calcular o seu módulo, eu vou ter a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Eu sei que 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1, somado com 0, cuja raiz vai ser de 2. Ora, se eu tenho quem são as coordenadas de AB e eu tenho quem é o módulo de AB, seria o cosseno de θ, seria dado por quem? Por 1 dividido pela raiz de 2. Se eu tenho que o cosseno de alfa seria 1 dividido pela raiz de 2, racionalizando você vai encontrar raiz de 2 sobre 2, cujo ângulo neste caso é 45 graus. Isso aqui você olha pela tabela de ângulos notáveis. Já o cosseno de beta seria menos 1 sobre raiz de 2. Lembrando que seria um arco do segundo quadrante, cujo valor seria 135 graus. E por último, o cosseno de gama seria 0 dividido pela raiz de 2, que é 0, cujo ângulo seria 90 graus. Bom, uma proposição importante que eu tenho aqui é com respeito ao versor de V, que no caso é dado por 1. Esse versor a gente já viu que de um ângulo V, de um vetor V, o versor é dado por V dividido pelo seu módulo. Ou seja, quem é o V? X, Y, Z, dividido pelo módulo. Ou seja, cada elemento desse módulo, desse vetor, fica dividido pelo módulo. Portanto, se eu quero encontrar quem é o versor de um vetor V, basta calcular o cosseno de alfa, cosseno de beta e o cosseno de gama.
E uma parte importante de saber disso, que o versor de um vetor V ele é dado pelo cosseno de alfa mais cosseno de beta mais o cosseno de gama. Ora, a gente viu que o módulo de um vetor ele é numericamente igual a 1, já que o versor de qualquer vetor é um vetor unitário 1. Portanto, calcular o módulo de U é afirmar que esse módulo é igual a 1. Se o módulo é igual a 1, eu posso afirmar que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Opa! E aí, importantíssimo, se eu pego um vetor V, eu posso afirmar que o cosseno do ângulo alfa ao quadrado mais o cosseno de beta ao quadrado mais o cosseno de gama ao quadrado é igual a 1. Bom, nós teríamos alguns exemplos e com respeito ao primeiro exemplo, vamos supor que eu tenho os ângulos diretores alfa, 45 e 60. Quem é esse ângulo alfa? Bom, o que é que nós vimos da observação anterior? Primeiro, que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Bom, eu tenho o beta, que seria 45, eu teria o gama, que é 60, e eu vou substituir. E ao substituir, nós já observamos o quê? Que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que tem que estar ao quadrado. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, também ao quadrado. E eu preciso apenas agora do cosseno de alfa. Mas como eu sei que o cosseno de alfa ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais 1 meio ao quadrado é igual a 1, eu vou elevar esses valores ao quadrado. Você vai observar que essa primeira parte vai ficar 2 sobre 4, essa parte vai ficar 1 sobre 4, vou ter que somá-los, passar para o segundo membro, ficaria 3 quartos, no caso, menos 3 quartos. Portanto, você tem 1 menos 3 quartos no segundo membro e o cosseno ao quadrado de alfa no primeiro membro. Ou seja, o cosseno ao quadrado de alfa seria igual a 1 quarto. Ora, se o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 quarto, nós podemos afirmar que o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz de 1 quarto, ou seja, mais ou menos o meio. Mas quem seriam os ângulos, os ângulos diedros, ou diretores, desculpa, os ângulos diretores, cujo cosseno é 1 sobre 2. Se fosse o cosseno de 1 igual a 1 sobre 2, nós já vimos que é 60 graus. Mas se ele for negativo, eu vejo que falta para completar 180 graus, que seria 120 graus. Portanto, os ângulos diretores que eu estou procurando para alfa, ou é 60 ou é 120, dependendo do seu posicionamento. E para completar a aula de hoje, nós vamos aqui responder esse segundo exemplo. Ele diz que um vetor V forma com os vetores I e J os ângulos 60 e 120 graus. Ou seja, eu tenho dois ângulos diedros, um é 60 e o outro é 120, respectivamente. E ele quer determinar o vetor V, sabendo que o módulo de V é igual a 2. Olha, vamos lembrar aqui que, com respeito aos ângulos diedros e os cossenos diretores, nós vimos que o cosseno de alfa correspondente ao I, ele é dado por quem? X sobre o módulo de V. Como eu tenho que o ângulo é 60 graus, eu posso afirmar que o cosseno de 60 é igual a x sobre o módulo de V, que é igual a 2. Ou seja, o cosseno de 60 é x sobre 2. Bom, se eu sei que eu tenho essas informações e que o cosseno de 60 é x sobre o módulo de V, que é igual a x sobre 2, e eu sei que o cosseno de 60, a gente acabou de ver na questão anterior, é 1 meio, nós podemos afirmar que x sobre 2 é igual a 1 meio e x é igual a 1. Da mesma maneira, nós vamos olhar agora para o ângulo de 160 graus. Como ele está formando com o vetor J, nós afirmamos que esse ângulo seria o cosseno de beta igual a quem? A cosseno de 120 igual a y sobre o módulo de V, que é igual a 2. Ou seja, nós teríamos y sobre 2 igual a menos 1 sobre 2. Olha, sabendo disso, nós podemos afirmar que o y é igual a menos 1. Mas, e como encontrar o restante? A gente viu que o módulo de V, que é igual a 2, ele pode ser dado de que forma? Pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2.
Mas ao levar ao quadrado, você fica com x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, somado com y ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, somado com z ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. Ora, feito isso, nós podemos concluir que o nosso z seria igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. O que eu noto nesse momento? Que o vetor v ele pode ser dado de duas formas. Ou teria 1 menos 1 raiz de 2, lembrando x, y e z, ou 1 menos 1 e menos raiz de 2, lembrando que o z é mais ou menos raiz de 2. Bom, para a nossa próxima aula, eu vou dar continuidade a esse assunto falando sobre a projeção de um vetor. E já que a gente começou a falar um pouco aqui, já mostramos aqui no slide, nós temos que a projeção do vetor u na direção do vetor v é dado por quem? Projeção de u na direção v é dado por quem? Pelo produto escalar de u vezes v, dividido pelo módulo de v ao quadrado vezes v. Mas calma, paramos por aqui, deixamos essa pequena coisinha para a próxima aula, a qual vocês já podem estar vendo esse conteúdo, mas por hoje nós paramos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Você pode dar o seu like ou o seu dislike. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e ficamos até a nossa próxima aula.